Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estou muito feliz porque hoje é o dia do Senhor. É domingo. Nós celebramos o 24º domingo do tempo comum. O tempo comum não é porque é comum que não tem o seu grande valor. É durante esse tempo em que nós contemplamos a vida pública, a vida missionária de nosso Senhor, e aqui a gente aprende a ser um bom discípulo, uma boa discípula, para que depois nós possamos ser bons missionários, boas missionárias. E hoje é domingo, dia do Senhor, não esqueça de ir à Santa Missa. Se você pode, mora perto de uma catedral, de uma basílica, de uma paróquia, de uma comunidade, de uma capela, não deixe de ir à Santa Missa. As pessoas que realmente não podem, acompanhem aí pela TV, pelo rádio, mas não deixe de participar da Santa Missa. Eu irei presidir a Santa Missa, me comprometo a rezar por você e peço que você também reze por mim. Agora, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar. Hoje temos duas possibilidades. Lucas 15, do 1 até o 32, versículo 32. Então, o Evangelho bem longo, do Lucas 15, do 1 ao 32, ou do 1 ao 10. Embora eu goste muito desse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, sobretudo a segunda parte, que é a história do filho pródigo, eu vou ler apenas a primeira parte. Acompanhem comigo. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma. Não acende uma lâmpada? Varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, São Lucas é conhecido como o evangelista da misericórdia. E aqui está o coração do Evangelho de São Lucas. É como se fosse assim, né? O antes e o depois. O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, ele é muito especial. E é exatamente aqui que Jesus conta 3 parábolas para falar da misericórdia do Senhor. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, que nós conhecemos como o Evangelho do filho pródigo, mas que, na verdade, é do Pai misericordioso. Eu queria ter muito tempo para poder falar sobre todas essas 3 parábolas, mas eu vou me deter exatamente aqui, nessas 2 que eu proclamei para vocês, falando também da terceira parábola, porque o que une essas 3 parábolas? É a intenção de salvar.
a intenção de salvar. Meu povo, é muito importante a gente aprender. O Evangelho ensina, a gente aprende. Por que que Jesus contava parábolas? Para quem Jesus contava parábolas? O que é que ele queria quando ele contava uma parábola? Veja, qual é o contexto? Vamos lá, o contexto é: Jesus, ele andava pelos povoados, pelas vilas, pelos lugarejos. Jesus começou a anunciar a boa nova do reino, ele começou a fazer os exorcismos, começou a fazer milagres, e Jesus, ele começou a acolher as pessoas marginalizadas, as pessoas de má vida, as pessoas excluídas da sociedade. Então vocês imaginam as prostitutas, os cobradores de impostos, inclusive escolheu um para ser seu discípulo, Levi, que se tornou Mateus, era cobrador de imposto, era um ladrão público. Então Jesus começou a atrair essas pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade civil e pela sociedade também, pelo mundo religioso da sua época. Então, que era muito definido entre o puro e o impuro, o sagrado e o profano, o pode e o não pode. Então, Jesus começou a atrair essas pessoas. Veja que o Evangelho diz que os pecadores vinham ouvir a Jesus. E Jesus acolhia com muito amor. Inclusive, Jesus foi comer na casa de Levi, que era um cobrador de impostos, e ali também tinha outros. Então, vocês já imaginaram, né? Vamos supor aqui, o Frei Wilder que vai em um bordel ali para jantar com todas aquelas meninas, aquelas pessoas que se prostituem. E se dá uma manchete aí pro jornal, no outro dia estava em tudo que era grupo do WhatsApp, estava no maior, iria viralizar, rapidinho. Pois foi o que aconteceu na época. Jesus começou a acolher os pecadores e começou a ser criticado por isso. Mas entenda bem, Jesus não estava com essas pessoas para se corromper, mas para conquistar os seus corações. E o que conquistava os seus corações? Era a ternura de Jesus, era a misericórdia de Jesus, era o amor de Jesus. Já pensou se essas pessoas que já estão, na sarjeta, como a gente costuma dizer, marginalizadas, excluídas, então só os pedaços, como a gente costuma dizer, a sua dignidade ferida, mal olhadas. Aí essa pessoa vem encontrar uma igreja, um padre, um pastor, um consagrado, uma consagrada. Vem, porque quer. Se vem é porque quer alguma coisa. Quer encontrar uma palavra de ânimo, de conforto. E aí essa pessoa encontra o quê? Um dedo apontado. Você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vinda aqui. Porque você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. É o que o Papa Francisco chama, os síndicos do céu. Meu povo, o profeta diz, o profeta fala, não quebre uma cana rachada. Não quebra. A pessoa já está rachada, você vem, quebra. Não quebra uma cana rachada. Não apague uma chama que ainda fumega. Olha só. Vou dar um exemplo aqui dessa. Já está quase no final. Aí, simplesmente, eu apago. É o que às vezes a gente faz. A pessoa já está
está longe da igreja, já está longe da caminhada com Deus, a pessoa já está toda, desculpa o termo, mas a gente usa muito esse termo no Ceará, já está lascada, já está lascado. Aí o que a gente faz? Ao invés de acolher, amar, abraçar, amar, usar de misericórdia, a gente acaba de destruir, apagar aquela chaminha de fé que ainda estava acesa. E me dói o coração. Eu já escutei tantas pessoas que partilharam comigo isso. Ah, Frei, eu estava nessa situação. Ah, eu fiz isso no passado, eu já andei por tal lugar, eu já fiz isso. E quando eu procurei a igreja, tal pessoa olhou para mim assim, disse isso, fez isso. E eu já estava afastado, me afastei ainda mais. Você para pensar e refletir comigo. Você foi responsável. Se nós agirmos assim, nós estamos sendo responsáveis por aquela pessoa estar cada vez mais longe da igreja, cada vez mais longe de Deus. Porque eu podia ter abraçado, eu podia ter usado de misericórdia e acolhido essa pessoa. Não é concordar com o pecado dela. Como dizia Santo Agostinho, não ame o pecado, mas ame o pecador. Eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Sales. É mais fácil você pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de azeite. O que é que ele queria dizer com isso? É mais fácil você conquistar uma alma para Deus com a ternura, com a misericórdia, com o amor, do que você jogando na cara dessa pessoa um monte de regra, um monte de obrigação. O barril das obrigações. Não, conquista. Depois, essa pessoa tendo uma verdadeira experiência com o amor de Deus, ela mesma, naturalmente, vai tratar de mudar de vida. Mas primeiro ama, primeiro acolhe. Salva essa ovelha perdida, encontre essa moeda, abraça esse filho que voltou. Essa é a postura do nosso Deus. O Deus que ama e que não quer perder. Haverá maior alegria no céu. Um só pecador que se converta, um só, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Deus se importa com cada um em particular. E Deus ama, acolhe e usa de misericórdia. Se Deus faz isso, por que nós não queremos fazer? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E comigo seja um missionário, uma missionária que leva ao mundo a boa nova, a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, eu te espero aqui.